Olá, lindos, bem-vindos ao canal Nosso Devocional. Este canal é destinado à leitura bíblica, a estudos bíblicos, falar mais sobre o amor de Jesus, como ele nos encontrou. Ontem nós estudamos João 8 e eu fiquei de gravar um vídeo para vocês falando sobre qual foi o critério que Jesus utilizou para julgar aquela mulher que foi pega em adultério. E nós tivemos lá a nossa enquete no Instagram, tivemos a nossa enquete no nosso grupo exclusivo lá no WhatsApp, e eu passei a informação ontem, de que Jesus agiu pela lei, mas que a gente precisava de uma explicação assim mais a fundo para poder entender esse critério. Então estou gravando aqui esse vídeo para que a gente possa ter mais base aí para estudo, e se ficar alguma dúvida, vocês sabem aonde me procurar, tem o meu contato para me chamar. Então vamos aí pegar as nossas Bíblias, abrir em João, o Evangelho de João, no capítulo 8, nós vamos ler do 1 ao 11. Então, durante a leitura, eu vou mencionar alguns comentários no próprio capítulo, Então, a gente vai acompanhando aí, eu vou sinalizando os versículos, tá bom? Então, versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Então, o que estava acontecendo ali naquele momento? Na finalização do capítulo anterior, Jesus ele se identifica como água viva. Ele fala: quem tem sede, vem a mim e beba. Após esse convite, alguns guardas do templo eles foram enviados para prender Jesus. Mas quando eles voltaram maravilhados com os ensinamentos. A gente vai agora para o 2. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e se assentou para ouvi-lo ensinar. Então todos ficaram ali muito atentos ao que Jesus falava. Imagina nós, gente, com essa oportunidade ali, imagina o coração queimando com as palavras ouvidas ali da boca do próprio Deus, do próprio Jesus, ali, Deus encarnado, a personificação da vontade de Deus, falando diretamente a você, olhando nos seus olhos. Deve ter sido uma experiência incrível, Hoje nós temos o Espírito Santo aqui falando dentro de nós, mas ver Jesus falando ali pessoalmente deve ter sido uma experiência que não tem igual. Então vamos para o versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, fizeram ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher ela foi surpreendida em adultério. Os mestres da lei, e os fariseus, eles apresentaram aquela mulher que foi pega em adultério. Então, o que a gente pode falar sobre essa mulher? Que ela estava ali num momento em Jerusalém que era um momento de festa. Então, ela aproveitou esse momento de festa para quê? Para pecar, para trair o seu marido. Ela foi pega em adultério. Ela foi humilhada publicamente porque ela foi exposta a todas as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus no templo. E ela cometeu um pecado passível de morte. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa ter atenção ao nosso propósito, ao nosso chamado. Ela estava ali para festejar com o povo, para dar graças a Deus pela libertação do Egito, pela colheita, por tudo que Deus tinha feito pelo povo, por tudo que Deus faz pelo povo. E isso aconteceu. Então, quando nós nos distraímos, deixamos de olhar para aquilo que Deus colocou para nós, a gente começa a dar mais legalidade para a nossa carne, para os nossos próprios interesses, para as nossas próprias vontades. No versículo 5, na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Versículo 6, eles estavam usando uma pergunta como uma armadilha a fim de terem uma boa base
para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. A conduta dos escribas e dos fariseus era levar Jesus a errar, mas daí a gente precisa ter bem fixo na nossa cabeça, porque eles não se importavam com a vida daquela mulher, com a vergonha pública que ela estava passando. A intenção deles era só fazer Jesus descumprir a lei para eles terem uma base para poder condená-lo posteriormente, né? E os fariseus, eles não estavam aplicando a lei ali corretamente. Se a gente for lá nos livros da lei, né, lá em Levítico 20:10, tem assim: se um homem cometer adultério com uma mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Então, aonde estava o homem que foi pego em adultério com essa mulher? Se Jesus concordasse com o apedrejamento, ele estaria quebrando a lei de Moisés, porque estava faltando uma parte que não estava sendo executada da forma correta. Então seria imparcialidade, preconceito. Eles escolheram ali a mulher por ser o lado mais fraco e que poderia ser acusado. Né? Em Deuteronômio 22:22, a gente tem também: se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Então, eles não estavam cumprindo a lei corretamente. Era só uma forma de fazer Jesus, não é, errar e eles terem aí um bom argumento para poder colocar Jesus como uma pessoa que não estava cumprindo a lei, né? No versículo 7, visto que continuaram a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Em Deuteronômio 17, fala que as mãos das testemunhas que são as primeiras a proceder à execução. Então, se você pegava alguém em adultério e você levasse essa informação, não é? Você era uma testemunha, então a primeira pessoa a apedrejar seria você. Né? Então, eu trago para os dias de hoje como nós temos tratado o pecado dos nossos irmãos. Né? Quando alguém nos procura para confessar um pecado, nós acolhemos, nós apontamos o dedo, nós apedrejamos. Nossa fala de acusação é uma fala de restauração. Né? Muitas vezes nós nos comportamos como esses escribas, esses fariseus. A religião fala muito mais alto do que o amor. As regras e as leis, elas são importantes para todas as pessoas, em todos os momentos. A gente não está aqui para falar que está certo ela pecar e não ser exortada, não ser corrigida. Não, nós estamos falando aqui porque gerar um prazer nas pessoas ao fazer a acusação. Não é diminuir o outro, falar que ele é menos santo ou mais santo. Não é? Então a gente fica também com essa mensagem de como a gente tem hoje, não é, na nova aliança, enxergado o pecado do outro. Não é? A gente tem apontado mais o dedo ou a gente tem abraçado mais as pessoas. Não é? Então, no versículo 8, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Provavelmente, gente, Jesus começou a escrever o nome dos acusadores no chão. A gente tem um versículo lá em Jeremias que fala: o Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonaram sofrerão vergonha. Aqueles que se desviam de ti terão os nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte da água viva. Então, provavelmente, tá, pessoal? Provavelmente Jesus, ele estava escrevendo o nome daquelas pessoas que estavam ali acusando aquela mulher, porque Jesus, ele conhece nossas culpas, nossos pecados, ele nos conhece por completo, ele sabe exatamente quem nós somos e ele nos ama, né? Então, nada pode nos separar do amor de Jesus, não é? Em Romanos 8 nós temos, no versículo 38, pois estou convencido
de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele conhecia perfeitamente aquelas pessoas como ele nos conhece perfeitamente. Não é? No versículo 9 nós temos: os que ouviram foram saindo um de cada vez. Então, quando Jesus falou para quem não tivesse pecado atirar a primeira pedra, eles foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, né? Então, Jesus ficou só com aquela mulher em pé diante dele, né? De acordo com a lei, era necessário 2 a 3 testemunhas para condenar e executar a lei. Isso a gente tem lá em Levítico 35, no capítulo 35, no versículo 30, não é? Mas o que a gente percebe ali é que as pessoas elas foram acusadas pela própria consciência, as pessoas que foram se afastando, não é? Todos foram acusados porque sabiam a vida que levavam, né? E também sabiam que estavam aplicando a lei ali de uma maneira incorreta. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a vida de pecado. Essa mulher, ela foi salva ali pela lei. Jesus nasceu sob a lei. A nova aliança ela foi estabelecida após a morte e ressurreição de Jesus. Então, para ser condenada, ela precisaria ter que o homem que estava com ela estivesse ali junto, 2 a 3 testemunhas para que a condenação fosse aplicada ali corretamente. Ela sabia que ela tinha pecado, mas ela não foi condenada, né? O perdão de Jesus, o amor dele ali naquele momento, mostra para ela a possibilidade de uma restauração, que é o que acontece com a gente, né? Você lembra, eu me lembro de quem eu era antes de Jesus, eu me lembro, eu sei quem eu era, e você sabe também, e sabe também dessa nova oportunidade que ele nos dá de ter uma vida nova, de sermos resgatados, de termos um novo começo, uma nova história com ele, de levar o nome dele a todas as pessoas, das pessoas verem mudança na nossa vida, as pessoas chegarem até a estranhar o seu comportamento, a sua fala, o seu jeito, de revelar Jesus através da sua vida. Bom, espero que tenha ficado claro as explicações. Caso tenha alguma dúvida, meu contato está aí, aguardo você me chamar, Nos encontramos aí no Instagram. Hoje nós vamos postar também as nossas leituras, que será em João 10 e 11. E aguardo aí o seu feedback em relação a esse vídeo, as explicações. Muito, muito obrigado por ter ficado até aqui, por ter deixado esse tempinho para me ouvir, pela sua paciência, pelo seu amor e pelo seu cuidado. São mensagens todos os dias que eu recebo de pessoas que estão estudando, que não liam a Bíblia e pegaram um hábito agora, não conseguem ficar sem ler, não conseguem ficar sem estudar. E isso é importante, Ficar mais próximo das Escrituras nos deixa mais próximos de Deus, nos deixa mais parecidos com Cristo e com os ouvidos mais sensíveis ao Espírito Santo. Que seu dia seja extraordinário. Tchau!